Pois olá a todos e sejam finalmente bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei e peço desculpa por isso, eu tenho andado algo desaparecida por aqui. A culpa tem sido do trabalho. Estas últimas semanas do mês de maio e princípio de junho estão a ser muito sufocantes. Eu mal tenho tempo para mim própria, quanto mais para sentar-me aqui à frente da câmara e poder fazer vídeos para partilhar convosco as minhas leituras e tudo o que se relaciona com livros. Tem sido verdadeiramente sufocante e por isso mesmo, agora que esse sufoco está a abrandar um bocadinho, eu finalmente estou a conseguir sentar-me aqui e aproveito isso mesmo para gravar este e outros vídeos que possa. E neste mesmo eu vou partilhar convosco duas leituras que fiz durante o mês de maio e que posso enquadrar, inserir, incluir no Hall de 74 da Dora, embora uma delas não esteja diretamente associada ao Holocausto, mas como aborda a Segunda Guerra Mundial, acho que não há problema nenhum em incluir nesse mesmo projeto. Já vos disse, são duas que abordam a temática da Segunda Guerra Mundial. A primeira que eu li é esta, A Rapariga do Casaco Azul, da autora Mónica Esse. Como vocês conseguem ver aqui por esta etiqueta, é um livro multipremiado. E diz que foi o melhor livro para jovens adultos e esta foi a primeira que eu li em maio, que aborda a temática da Segunda Guerra Mundial, e a primeira coisa que eu quero dizer é que fui para ela com as expectativas um bocadinho baixas, porque, como de costume, o marido leu a primeiro do que eu, e apesar dele não ser a pessoa mais expansiva no que diz respeito a reações a leituras, eu já consigo perceber quando elas preenchem as medidas dele ou não. E esta aqui eu percebi pela reação dele de que não era a melhor leitura que ele tinha feito sobre o tema, e sendo assim eu entrei para ela com as expectativas um bocadinho baixas. E o que é que eu vos posso dizer sobre a leitura para além disso? Posso dizer-vos que eu li muito rapidamente, li em 2 ou 3 dias no princípio de maio, e que é uma obra que sim tem condimentos e características que eu, por muito pouco que saiba, consigo associar a um público mais jovem. A ação desenrola-se de uma forma rápida, desenrola-se em poucos dias do mês de, se não estou enganada, do mês de janeiro. Deixem-me só confirmar. Sim, do mês de janeiro de 1943, em Amsterdão, Holanda. E como vocês sabem, a Holanda foi um dos países ocupados pelos nazis na Segunda Guerra Mundial e, claro que em 1943 esse já era o cenário. E temos aqui uma protagonista, uma jovem chamada Anneke, não sei se é assim que se diz, que é holandesa e que tenta a todo custo sobreviver e viver com alguma dignidade em Amsterdão, perante um cenário de ocupação de inimigo. Esta Anneke vai ser confrontada nas primeiras páginas da obra com um pedido que lhe é feito. Pedido esse que ela ao princípio sente-se renitente em aceitar, mas que depois, por esta e por aquela razão, aceita e vai querer satisfazer esse pedido. E é basicamente isso que está por trás da trama desta obra. Claro que há muito mais do que isso. Há uma carga que está aqui já muito pesada em cima das costas desta miúda. A carga é essa que ela tenta conciliar da melhor forma possível com a vida, com o dia a dia da vida. Mas mesmo assim nós vamos percebendo que o protagonismo da Anneke
nos vai dar essa informação, mas ao mesmo tempo nos vai permitir entrar em contacto com outras personagens. E mais eu não quero desenrolar acerca da trama em si, para não vos spoiler demasiado, mas posso dizer-vos que é uma leitura que é bastante agradável, que se faz muitíssimo bem. Apesar de eu, no meu ponto de vista, não sei se é por já estar um bocadinho afastada da idade propícia para ler esta obra, mas é uma leitura, como eu disse, que é bastante agradável, mas que tem algumas coisas que a mim não me satisfizeram plenamente, porque não fui capaz de criar grandes laços de empatia com as personagens, mesmo com a própria protagonista. É certo que me conduí da situação dela, etc, etc, mas não fui capaz de criar muito mais laços do que esses. E achei que duas das escolhas da autora para uma das personagens, e personagem que não é a Anneke, e outra para o que faz com que a trama avance, ou seja, o elemento crucial para o avançar da narrativa, não foram as melhores. Primeiro, achei que estamos a falar de uma obra para jovens adultos. Essa escolha que ela fez para uma das personagens que está bastante relacionada com a Anneke poderia ter sido outra. E por outro lado, esse elemento que faz com que a trama avance, achei-o um bocadinho inverosímil, apesar de depois, na parte final, a autora tentar explicar-nos de que essas situações eram comuns. Mas eu mesmo assim achei que havia ali qualquer coisa que não me convenceu na totalidade. Mas mesmo assim gostei e aconselho, vou dar-lhe 7 em 10 e se quiserem entrar no mundo desta autora, podem perfeitamente fazê-lo com esta obra. Eu sei que ela tem outra, também ela associada à Segunda Guerra Mundial, que não deverei comprar, mas se me encontrar com ela por aí na biblioteca ou se ela me for emprestada, lhe hei de dar uma segunda oportunidade para ver se verdadeiramente esta obra, não me agradou por razões só específicas da obra ou se tem a ver com o estilo da própria autora, ok? 7 em 10, temática da Segunda Guerra Mundial e encaixa bem esta sim no hall de 74. A segunda que eu li não é da minha estante, é um empréstimo da Sandrinha do canal Mil Estrelas no Colo. Agradeço-te imenso, Sandrinha, tu me teres emprestado. É uma obra que vocês não sei se sabem, mas está esgotadíssima. Não é possível comprá-la, a não ser talvez em alfarrabistas, ou poderão encontrá-la nas vossas bibliotecas, etc. Na biblioteca da minha terrinha ela não existe. Foi por isso que eu aceitei que a Sandrinha me emprestasse e lia já no final do mês de maio na companhia da Night do canal Words à la Carte. E foi uma leitura que nós fizemos as duas em conjunto. Para ela foi a primeira leitura em conjunto, por isso eu ainda mais contente fiquei. E foi uma leitura em conjunto muito positiva, porque nós fomos trocando muitas impressões, não só da própria narrativa, das personagens, etc., mas também do fundo verídico que está por trás desta obra. Ora, esta obra não é uma obra que se possa incluir assim de imediato na temática do Holocausto, porque não aborda o Holocausto como nós estamos habituados a pensar em Holocausto, as deportações massivas dos judeus e campos de concentração, etc, etc. Está aqui isso, sim, deportações, campos de trabalhos forçados, mas não associados exclusivamente aos judeus. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma narrativa que inicia em junho de 1941, quando os exércitos de Stalin invadem a Lituânia e o que é que fazem? Deportam todas as pessoas que, segundo os cálculos do Sr. Stalin e afins,
eram inimigos do regime comunista e mereciam ser castigados por causa disso. E nós temos aqui uma família lituana de uma classe média algo abastada que se vê de um momento para o outro sem nada, arrancado de sua casa, sem pertences alguns a não ser aqueles que caibam numa mala. E que vão ser deportados para os confins da União Soviética, mais propriamente para a Sibéria. E é isto que está por detrás desta trama. Trama é essa que parte de factos verídicos, porque isso verdadeiramente aconteceu, essas deportações em massa de lituanos, de gente da Estónia, da Letónia, etc., que foram privados de tudo e levados em comboios como se fossem gado. E aqui eu fiz logo uma imediata comparação com o que acontecia com os judeus e o que os nazis lhes fizeram, que foram colocados, despejados em vagões de comboios e foram enviados para a Sibéria para trabalhar de forma forçada, obviamente, em prol do regime comunista. E é uma obra que também ela está associada, pelo que eu fui vendo, a um público mais juvenil, mais jovem adulto, mas é uma obra que, tal como aquela que eu vos mostrei anteriormente, pega num tema muito pesado e faz-nos sofrer com aquilo que nós sabemos que, apesar de ser fictício, parte de factos verídicos. E eu gostei bastante, gostei muito de ler esta obra. É um tema do qual eu pouco ou nada conhecia e por isso foi uma obra que me trouxe algum conhecimento e me fez saber um pouco mais daquilo que normalmente não se sabe, porque não sei se vocês se lembram das vossas aulas de História quando abordaram a Segunda Guerra Mundial, mas essas aulas dão-nos uma perspectiva muito unilateral de que, de um lado, nós temos os fascistas e os nazistas como inimigos, como gente que fez atrocidades que nem se consegue imaginar o sofrimento que causaram, e por outro lado temos os aliados, onde está incluído o Sr. Stalin. E nesta obra vocês percebem de que, apesar de ele estar do outro lado da barricada, do lado da barricada que ganhou e que supostamente seriam os bons da fita, vocês apercebem-se de que Stalin e Hitler pouco ou nada têm de diferente e que Stalin foi o causador, segundo o que aqui está, de estimadamente 20 milhões de mortes. Por isso, agora comparem o que é que esse senhor comunista fez com o que o senhor nazi fez e vocês vão perceber que pouco ou nenhuma diferença existe entre eles. Isso foi aquilo que mais me chocou, apesar de eu já ter noções de que o regime comunista de perfeição nada teve, mas custa sempre a engolir e pensar que também do outro lado da barricada, dos bons da fita, existiram seres execráveis como o Sr. Joseph Stalin. Ora, o que é que eu vos posso dizer mais da obra? Não foi uma obra que, talvez por ser, tal como a outra, mais dirigida ao público juvenil, me tivesse preenchido as medidas. Eu precisava aqui de mais densidade emocional e psicológica, sobretudo de personagens mais adultas e que estão, mais uma vez, dos dois lados da barricada. Precisava de conhecer mais, precisava de conhecer um pouco mais o que esteve por detrás de uma personagem que aqui está, que é um soldado do exército, do exército soviético, e precisava de saber um pouco mais do porquê de algumas pessoas que foram enviadas para a Sibéria junto com a família da Lina, que é a protagonista, o que é que os levou, porque é que eles foram deportados. E outras coisas mais que ficaram sem resposta e que eu queria ter
e para as quais eu queria uma resposta. Mas é uma leitura que se faz muitíssimo bem entre aspas, porque há aqui coisas que nos revoltam, que nos dão um murro no estômago, como obviamente vocês devem calcular que é o normal de uma narrativa que aborde temáticas tão pesadas e tão duras como estas. Mas é uma obra que se lê muito bem. Eu gostei muito da experiência de ler com a Night e espero que nós as duas, apesar de termos gostos completamente diferentes, voltemos a fazer uma leitura em conjunto. E falta-me dizer que lhe vou dar 8 em 10 e que a aconselho para quem queira conhecer um pouco mais do regime soviético, do regime comunista e das barbaridades que foram cometidas em prol desse mesmo regime, ok? 8 em 10. Obrigada, Sandrinha, pelo empréstimo. Obrigada, Nights, por ter juntado a mim. E aqui estão as duas leituras feitas em maio que abordam a temática da Segunda Guerra Mundial, que eu recomendo, apesar de não me terem dado oportunidade para classificá-las com a nota máxima, mas que eu recomendo mesmo assim, ok? Despeço-me dizendo-vos mais uma vez para deixarem ficar aí nos comentários se já leram alguma destas obras, se querem partilhar comigo alguma coisa relacionada com elas ou se ficaram interessadas ou interessados em lê-las. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau!